Bom dia, galerinha do sétimo ano. Voltando aí para mais uma aula de ciências, né? A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza e a sociedade, nós vamos falar um pouquinho de algumas questões ambientais, vamos falar um pouquinho do crescimento populacional, que tanto afeta aí o desenvolvimento, tanto afeta basicamente o nosso planeta, né? A página é a página 100, a página 103 do capítulo 21, lá do grupo 11 que nós temos, tá bom? Então hoje nós já finalizamos a parte dos animais. Então aí nós vamos ter os últimos conteúdos que nós vamos falar durante essa semana para a nossa avaliação, para a nossa última avaliação do bimestre, né? Então esses conteúdos que cairão na nossa avaliação. Então vamos lá. O crescimento populacional, nós vamos ver que ele está relacionado a alguns aspectos, né? Que nós já tínhamos comentado, nós já tínhamos falado um pouquinho sobre eles, né? E que causam alguns impactos aí, basicamente vamos dizer assim, na sociedade em geral, né? Nós vamos ver que esse crescimento populacional em algumas regiões, ele pode variar. Então tem regiões que nós temos vamos dizer assim, mais nascimentos, né? Uma taxa de natalidade grande, né? E em outras áreas nós temos uma taxa de mortalidade pequena, fazendo com que a população também seja um pouco mais velha, que nós chamamos, né? Então, por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho com essas pirâmides etárias. Então, quando a gente fala em faixa etária de idade, nós trabalhamos desde os pequenininhos até os mais velhos, tá bom? Então, nós vamos ver que, de acordo com o desenvolvimento do país, essas pirâmides etárias elas vão variar. Então, países que se preocupam mais com os idosos vão ter pessoas mais velhas. Pessoas que se preocupam mais com os jovens, vamos dizer assim, os bebês, vão ter uma característica de ter mais bebês. Lugares onde fazem controle da natalidade vai ter um crescimento menor, né, vamos dizer assim, dos pequenos, onde tem um controle, digamos assim, menor, vai ter mais nascimentos. Então, isso vai variar de acordo com o país, de acordo com as características, né? Essa base da pirâmide pode variar no decorrer aí, dependendo da taxa de natalidade e a expectativa de vida de cada um, tá bom? Vamos lá. Então, cada país tem os desafios a serem enfrentados, né? Isso vai depender de cada país, das suas características aí. Ó, por exemplo, enquanto uma sociedade envelhecida necessita de investimentos em área como aposentadoria, cuidados médicos especializados, além de ajustes no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para os idosos, uma sociedade com população crescente apresenta dificuldade na absorção de tantos novos trabalhadores no mercado de trabalho. Então nós temos os dois porém. O início, vamos dizer assim, do mercado de trabalho é complicado e o final também. Então, às vezes, dependendo da região, dependendo do país, o empresário acha muito ruim contratar uma pessoa mais velha, porque é uma pessoa idosa, pode ter alguns problemas de saúde e tudo mais. Mas existem algumas outras localidades que eles preferem as pessoas mais idosas porque a pessoa jovem não tem aquele conhecimento que aquele idoso tem. Então isso vai ser um dos problemas enfrentados por alguns tipos de países, ou por alguns países, na verdade quase todos, nessa relação aqui, né? Assim, na sociedade com população crescente, as taxas de desemprego tendem a ser mais elevadas, então, né, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho não têm emprego, a mão de obra é, em geral, mais barata e a expectativa de vida é baixa, né? Isso é uma característica aí desse crescimento populacional. Aqui nós temos algumas pirâmides etárias, né? Então, com menor taxa de natalidade, isso aqui, por exemplo, quando a gente pega na China, é mais ou menos dessa forma aqui, né? Você pega, como eles têm um controle de natalidade, eles têm um controle da quantidade de filhos que vão nascer, então a base é menor. E aí, a faixa etária que fica aí principalmente por volta de 34 até 60 anos por aí, vamos dizer assim, a parte mais alargada da pirâmide, com a maior quantidade da população. E depois, é claro, com a tendência no decorrer da idade, isso vai tender a ser diminuído, né? Mas ainda a gente pode observar que se mantém pessoas com de 95 a 99 anos, né? Uma faixa etária assim razoavelmente grande aqui, né? Já uma maior taxa de natalidade, um maior número de nascimentos, né? Então a gente observa aqui uma taxa maior, faz com que o número de pessoas aí por volta dos 20 aos 40 anos seja maior, e aí é uma tendência de diminuir a expectativa de vida.
Então veja que às vezes não é o número de pessoas que nascem que vai fazer com que as pessoas vivam mais. É a questão da qualidade de vida. Então a tendência, ó, é as pessoas irem morrendo mais rapidamente a partir dos 44 anos, né? E aí vai diminuindo até de 95 a 99 com uma quantidade bem menor do que nós tínhamos aqui, né? Pelo menos a metade do que a gente tinha no gráfico anterior. Vamos lá. Atualmente a população mundial é de cerca de 7,7 bilhões de pessoas, né? E deve chegar a 9,7 bilhões em 2050. Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas, né, a gente vai observar que esse número, né, tende a sempre aumentar. Então, nós vamos chegar aí a 2030 a cerca aí de mais ou menos 8, cerca de 8 bilhões de pessoas. Então, é bastante pessoa aqui, né? Então, é sabido, por exemplo, que muitos recursos naturais vão se tornar escassos, causando crises no abastecimento, né, de produtos básicos à sobrevivência humana, como água, alimentos, em diversas regiões do mundo. Isso já acontece. Tem regiões africanas, a Etiópia, Congo, regiões aí que a gente vai observar com uma escassez de água bem tremenda e uma escassez de alimento também. Né? Então, quanto mais gente para comer. Né? E aí o uso insustentável dos recursos pela superpopulação humana vem degradando cada vez mais. Então a gente precisa comer mais, precisa consumir mais, né? E acaba sempre tirando isso da natureza. E aí a natureza vai devolver de uma forma que não é uma forma muito boa que a gente queira, que a gente goste, né? Então já existem cidades, como é o caso da Índia, regiões, né? Várias cidades na Índia, na China, onde o problema da superpopulação é tremendo. Né? A gente vai observar aqui uma dificuldade de trânsito, uma dificuldade de alimentação, né? Então a gente vai observar aí que a população crescendo, cresce consigo os problemas de moradia, de alimentação, de água e tudo mais, né? Aqui algumas faixas etárias, né, de idosos, né, com uma certa qualidade de vida, né? Ainda a gente vai observar que houve um aumento dessa faixa etária, então existem bastante idosos, principalmente no Brasil, tem uma certa qualidade de vida, mas a tendência é isso mudar. Né? Nós vimos que no passar aí dos últimos anos, a aposentadoria, por essa expectativa de vida aumentar muito, as pessoas aparentemente estão vivendo mais, também eles mudaram algumas regras do INSS, da aposentadoria. Então, as pessoas que se aposentavam antes com 60 anos, 55 anos, agora vão se aposentar com 65, com 70 anos. Né? Então, isso vai aumentando a expectativa de vida, mas, ao mesmo tempo, a qualidade de vida vai diminuindo. Com tudo isso, os problemas com as mudanças climáticas, que a gente escuta todo dia na TV, temperaturas globais aumentando, então isso está variando de 0,5 a 1,5 graus Celsius, né? Acredita-se que isso há essa variação até 2030, a gente vai haver uma variação de cerca de quase 2 graus, vai aumentar a temperatura do planeta. Com isso, vai ocorrer processos de derretimento das calotas polares, há a possibilidade de aumentar doenças, né? Muitos, vamos dizer assim, vírus, bactérias estão congelados, muitos seres que viveram há um determinado tempo atrás, que estão congelados, se eles descongelarem, a gente vai ver que o vírus, a bactéria, o protozoário não morreu, ele só ficou cristalizado, e quando vir à tona, provavelmente a gente tenha mais problemas aí com mais algumas epidemias aí também. Consequentemente, nós vamos esgotando os recursos naturais, nós vamos cortando árvore, e com isso a gente vai aumentando cada vez mais ainda essas mudanças climáticas e o aumento da temperatura do planeta. Existem alguns objetivos, né, do desenvolvimento sustentável proposto pela ONU, né, que seria tomar algumas medidas para tentar combater essas mudanças climáticas até 2030. Vários aeroportos, várias rodoviárias já vêm com essas, vamos dizer assim, essas medidas para que as pessoas tomem um cuidado maior, né, para que a gente recicle mais, para que a gente tenha mais cuidados no consumo nosso, né, para que essas medidas minimizem esse processo aí de aquecimento global que a gente sabe que está aí, que vai ser
concretizado aí nas próximas décadas, e aí a gente não sabe quais serão os problemas futuros que nós teremos devido a essas mudanças climáticas, né? Então muitos vão dizer assim, não, mas nós precisamos plantar, nós precisamos colher, sim, eu preciso comer, preciso, todo mundo precisa sim. Só que é aí que eu digo, né? A gente está preocupado em comer, a gente está preocupado vamos dizer assim, desenvolver, tá certo, tá correto. Só que se a gente não pensar um pouquinho no ambiente, talvez daqui 10, 15 anos, nós não tenhamos nem esse ambiente para plantar mais, né? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado, levar a economia e a ecologia juntas, né? Essa questão da sustentabilidade que nós falamos aí. Então nós vemos já regiões que eram rios agora totalmente secos, e regiões totalmente congeladas que agora já começam a ficar descongelando diariamente, né, com problemas bem sérios, os ursos polares que necessitam desse ambiente, porque eles se adaptaram ao ambiente frio, né, criando uma gordura no corpo, pelos, né, e isso fez com que eles conseguissem vamos dizer assim, se reproduzir nessa região. E com o passar do tempo eles também vão sumir. Então a gente vê aí no planeta várias e diferentes mudanças climáticas, né? Nós vemos aí comecinho de novembro, nós tivemos um período de bastante frio, né? Então pense novembro com frio. Então a gente está tendo mudanças climáticas que antes não aconteciam, né? A nossa região era fria durante ali maio, junho, julho, né? Agosto, setembro já começava a esquentar um pouco, e aí nós tínhamos novembro, dezembro com temperaturas bem altas, e aí isso está se invertendo aos poucos aí também. Com a globalização, pessoal, esse processo de urbanização também começou a se tornar cada vez mais frequente e mais intenso. As pessoas começaram a sair da região, das regiões rurais, do campo, vindo para a cidade, achando que na cidade ia encontrar mais emprego, que na cidade ia ter uma oferta melhor, vamos dizer assim, melhores salários, e isso promoveu um desequilíbrio na sociedade aí também. Por quê? Porque com esse processo, que nós chamamos de Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, houve uma superpopulação nas cidades, né? Provocando, desencadeando aí problemas tremendos aí nas cidades, né? Questão vamos dizer assim, do crescimento das favelas, ou desemprego nessas regiões, porque aí é muita mão de obra, né, para pouco emprego. Então a gente vê que a urbanização, de uma forma descontrolada, também não é boa. É legal, é importante, querer viver na cidade, mudar de vida, mas às vezes isso ocasiona um problema bem sério. O Brasil teve vários desses problemas, principalmente a partir da década de 30, né, em 1930, impulsionado, porque nós falamos da Revolução Industrial, né, e o povo começou a sair do interior e vir para a cidade. E isso ainda acontece. Na nossa cidade, nós tínhamos aí na década de 70 muito mais pessoas no interior do que na cidade. Hoje isso está se equiparando, né? E vai chegar um momento que vai passar a quantidade de pessoas vivendo fora do campo, né? Ou na cidade do que no campo, né? Atualmente, mais de 50% da população mundial vive em cidade. E antigamente não. A gente acreditava antigamente aí, ficava em torno de 30%, 40%. Agora já são 50%. Meio a meio vivendo no campo, meio a meio vivendo aí então na cidade. 50% da população vivendo no campo, 50% vivendo na cidade. Vamos lá. Com esses avanços da urbanização e o crescimento populacional, aliados à priorização de diferentes elementos do desenvolvimento social, fazem a conversão dos ambientes e a sustentabilidade, a conservação dos ambientes e a sustentabilidade dos planejamentos não serem prioridade para os governos. Então, o que acontece? Pessoas vindo para as cidades, crescimento populacional, muita gente, né? E os governantes não estão sabendo lidar com isso mais, né? Então eles estão tendo que devastar a área, produzir casas para essas pessoas morarem, né? Pelo menos numa qualidade melhor de vida e tudo mais. E a maioria dos governos não está conseguindo lidar com isso, né? Muita gente na cidade, são problemas de infraestrutura, problema de esgoto, saneamento básico, questão de água mesmo, né, ou água tratada para todo mundo. Então esse é um dos problemas básicos aí, né? Em função disso, a mata nativa, que são importantes refúgios da biodiversidade, também estão sendo retirados, principalmente próximos às cidades, né? Então a expansão da cidade vai retirando essas matas, né?
Então, muitos animais, no decorrer do tempo, vão sofrer esse processo de extinção, né? Então, a biodiversidade do entorno dos grandes centros populacionais também é impactada, por exemplo, pela disposição irregular dos resíduos e pela emissão de poluentes. Então, muitos desses animais tentam vir para a cidade, como é o caso que nós temos lá do gambazinho, né, que é a famosa raposa que nós conhecemos, ela vem para se alimentar, os ratos. Aí a gente vê vários animais que tentam se adaptar ao ambiente, que agora vai ser um ambiente, digamos assim, urbano, para tentar sobreviver. Né? Então a gente sabe que muitos deles não vão conseguir, vão acabar morrendo, e com isso, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, não compactando, mas vão acabar ocasionando problemas aí, principalmente na cadeia alimentar. Entendido? Então esse é um dos problemas bem grandes também. Além disso, verifica-se grandes mudanças nas paisagens rurais devido à substituição dos trabalhadores do campo por grandes máquinas agrícolas. Muita gente precisa de muito alimento, uma pessoa sozinha não vai conseguir produzir, vai ter que colocar máquina no campo. Então isso vai trazer um transtorno aí bem grande também. Então a gente vê isso, ó. População aumentando, começa a aumentar cada vez mais os andares. Quem diria que em Prudentópolis, por exemplo, nós teríamos prédio, e de uma hora para outra saíram 3, né, grandes, com mais de 10 andares cada um. Né? Então a gente pode observar que esse crescimento ele é em todas as cidades. Né? A gente vai observar isso. Graças a Deus, né, todo mundo sobrevivendo mais e precisa mais moradias e tudo mais, mas a gente tem que começar agora a pensar um pouquinho mais no ambiente, senão daqui a alguns anos nós não teremos mais nem para comer, igual a gente falou, não teremos mais alimento, porque a gente vai estar devastando tudo que a gente pode. Então, tudo que nós hoje comentamos é uma questão de você prever lá para o futuro. Quando a gente fala em sustentabilidade, é você tentar conservar pelo menos um pouco para as futuras gerações. Não vamos ser coniventes com tudo isso e dizer assim, não, tá bom dessa forma, as futuras gerações que se virem, que seriam os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos lá. Economia global. Então, a partir do século XV, com o período das grandes navegações, as economias europeias prosperaram e seus descendentes colonizaram as Américas. Né? Assim, durante muito tempo, Estados Unidos, Europa, foram os centros da economia global. Até hoje, ainda, os Estados Unidos é considerado a maior potência mundial. Mas ela vai perdendo um pouco mais de espaço para a China, que a China já vem, né, tomando aí o seu lugar ao sol. Mas, vamos lá. Os Estados Unidos são a maior potência mundial desde o início do século XX. O país se mantém com a maior economia do mundo, com um PIB de aproximadamente 22 bilhões de dólares, e tem sua economia como base nos setores agropecuário, né, a parte agrícola e de animais, industrial e a de serviços também. Aqui agora falando um pouquinho do que nós estávamos comentando, da China, segunda maior economia do mundo, país mais populoso do planeta, né? Ela está ultrapassando os Estados Unidos em termos de produto interno bruto, que é o PIB, sendo o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos, né? Nós já vimos na Olimpíada anterior a essa última, não lembro se era do Brasil que foi a última, não vou lembrar. O que aconteceu? A China, em alguns esportes, e no quadro geral de medalhas, a China passou os Estados Unidos. Em quantidade de medalha, né? Os Estados Unidos hoje se preocupa com isso, né? Então nós sabemos que a China é o país mais populoso do mundo, né? Do planeta. Paga pouco, basicamente, para os seus empregados, né? E tem aí, vamos dizer assim, um crescimento exagerado. Antigamente que a gente falava produto chinês é uma porcaria, né? Hoje a gente já vê que eles vêm competindo de igual para igual. Né? Os produtos melhoraram, claro, com a exploração da mão de obra dos chineses, né? Que alguns acreditam que eles ganham em torno aí de mais ou menos 150 reais, como se fosse o real nosso, 150, então é muito pouco. Né? Então eles exploram, mas ao mesmo tempo a economia deles vai crescendo, sem preocupação com o ambiente, é claro. Então uma das principais estratégias econômicas é baixar os custos trabalhistas, igual eu falei, diminuir o salário, permitindo condições de trabalho precário, né? Então,
trabalhos aí forçados, basicamente, aí quase da população. Apesar de tal fato ter sido alvo de muitas críticas de órgãos internacionais, a China prossegue com seu crescimento acelerado nos últimos anos. Então, tem pessoas aí a nível, vamos dizer assim, de pobreza bem grande também, né? E com isso, a maioria das empresas que vocês podem observar, tanto a Nike como outras empresas, elas estão colocando suas empresas próximas à China, à Índia, que são lugares muito populosos, justamente porque tem muita gente, pouco emprego, e aí as pessoas acabam trabalhando por salário aí miserável, que a gente diz, justamente para poder se alimentar, dar uma vida próxima da digna para sua família, né? Então aqui a China, então a China é o maior país da Ásia, né, oriental, mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Então fica 1,38 bilhões de habitantes. Quase um quinto da população da Terra se encontra aí na China. Então, é bastante gente, né? Tecnologia, com isso também aumentou a tecnologia. A China também, ela é uma das precursoras, é país de primeiro mundo em relação à tecnologia. Muita coisa é produzida na China, é desenvolvida, né, inventada na China. Então, o termo tecnologia, do grego técnico, né, tecno quer dizer técnico, arte, e logia quer dizer estudo, né, estudo dessa técnica, dessa arte que a gente tem aqui. Então, são todos os conjuntos de técnicas, métodos, né, que podem ser usados aí para produzir os bens ou serviços aí, né? Então, a gente vai ver que a China também desenvolve muitos, vamos dizer assim, muitas tecnologias em geral, para a gente não dizer produtos, né? Ela desenvolve muito questão de reconhecimento facial, surgiu lá na China, tecnologia 3D, tecnologia as de LED, né? Samsung, a LG, as maiores empresas, elas são montadoras, né, que se encontram hoje na China, justamente devido à qualidade da tecnologia e devido também aos custos que são mais baixos, né, pagam muito menos aí para o trabalhador aí, tá bom? Então aqui nós temos a parte da tecnologia, então celulares, tablets, computadores que mudam a cada minuto, né? Se a gente for querer acompanhar toda semana, a gente está comprando um celular novo, está surgindo um celular, uma tecnologia nova e tudo mais. Robótica também, nanotecnologia, inteligência artificial. A gente pode ver que essa inteligência artificial está lá no nosso celular. Você vai lá e procura que você quer comprar uma televisão, então você vai lá e acha uma televisão. 5 minutos depois você vai abrir o celular, lá tá vindo um monte de propagandas de televisão. Sem você saber, mas eu não cliquei em nenhum site, mas eu estava vendo televisão. Isso é inteligência artificial, né? Eles querem o que o consumidor quer. Na verdade, eles colocam essa inteligência artificial para ela te ajudar, entre aspas, né? Então basicamente a inteligência do computador fazendo o papel de uma pessoa. A nanotecnologia são tecnologias menos que microscópicas, digamos assim. Então, eles acreditam que no futuro não haverá médicos, eles vão implantar uma espécie de uma estruturinha, um chipzinho em você e ele vai procurar as doenças que tem no teu corpo. Se der certo, tomara que dê certo, que seja pro bem. Questão da robótica, muitos robôs hoje limpam a casa, muitos robôs são utilizados em vamos dizer assim, produção de carros, né, a maioria das indústrias, com isso também tirando o papel das pessoas, né? As máquinas agrícolas que foram produzidas também, então tudo isso, tecnologia melhorou a vida, entre aspas, das pessoas, mas ao mesmo tempo foi tirando o trabalho de muitas aí. Então isso traz grandes inovações que exigem adaptações dos profissionais que atuam em diversos setores, né? Quem não se adapta acaba saindo, né? Acaba perdendo o emprego. Além disso, os consumidores estão cada vez mais conectados e dependentes da tecnologia no dia a dia. Fiquem sem celular um dia, né? Ó a pergunta, você consegue imaginar como seria a vida nas cidades atuais sem automóveis, computadores e celulares? Vocês já imaginaram isso? Voltar aí não muito tempo atrás, vamos pensar 30 anos atrás, que basicamente não existia o celular, pouquíssimos tinham,
pouquíssimos automóveis, computador era 386, 486, computadores aí que não faziam praticamente nada. Então, pense um pouquinho, né? Então, a gente sabe que tecnologia, de uma forma geral, está ajudando, está melhorando, está trazendo novos conhecimentos, novas informações, né? Estão em cima lá para descobrir aí uma vacina para o Covid. É tecnologia? É. Mas isso está trazendo alguns transtornos também. Continuando aqui, exemplo de efeitos ambientais, né, devido a essa tecnologia. Então, ó, extração de recursos naturais não renováveis, como é o caso dos metais. Então, o Brasil é um vendedor principalmente do ferro, minério de ferro, vende a preço de banana para os Estados Unidos, e aí pega um computador a preço de ouro, que nós chamamos, né? Aumento do volume de resíduos eletrônicos. Então, a gente descarta muito rápido celular, computador, notebook, brinquedos em geral, né, que vão promover aí, principalmente a poluição do ambiente, né? Muitos deles têm materiais tóxicos que poluem o ecossistema, né, e muitas vezes aí vão promover câncer, entre outras doenças também, né? Principalmente quando isso vai para a água, metais pesados como mercúrio, de muitos componentes aí. Aumento do consumo de energia no processo de fabricação. Então a gente gasta para produzir, a gente gasta para manter. Por exemplo, o celular, a maioria do celular passa mais tempo na tomada do que a gente usando, né? Principalmente, então a gente gasta muita energia para produzir um celular e continua gastando energia para manter ele funcionando. E o lixo eletrônico, né? Se nós falamos que a China é um dos países em geral aí que mais cresceu, que mais tecnologia tem, e é um dos países que também tem mais lixo eletrônico. Descarta-se muito rapidamente produtos que poderiam ser reaproveitados aí. Entendido? Então hoje nós falamos, alguns vão concordar, outros vão discordar, dizendo que tem que produzir, dizendo que tem que consumir, dizendo que tem que ter tecnologia. Também concordo com isso, mas nós temos que pensar um pouquinho na sustentabilidade. Será que eu preciso comprar isso? Será que eu preciso um celular novo? Será que eu preciso comprar outro, sendo que o meu já faz aquilo que eu preciso? Sendo que ele está funcionando, ele não estragou? Será que eu preciso de um carro novo? Será que eu vou precisar? Eu não digo, todo mundo troca, o professor troca, mas será que eu preciso agora? Preciso ter um carro do ano hoje? Né? Então, eu costumo, é claro, o carro começou a dar problema, o carro começou a ter manutenção, você troca, tá certo? Agora, o carro tá bom, não tem problema nenhum, não tem nada. O carro tá andando, bonitinho. Agora que eu digo manutenção, não é que o carro tá estragado, mas o carro precisa trocar um pneu, o carro precisa trocar um fluido, precisa trocar... É uma coisa. Agora a gente sempre tem que pensar, será que eu preciso trocar agora? Será que eu não posso esperar mais um pouco? Será que eu preciso comprar esse tênis? Será que eu preciso comprar essa roupa? Eu não tô saindo muito, por que eu vou comprar? Então a gente tem que diminuir um pouco dessa questão do nosso consumismo para pensar um pouquinho no futuro. O futuro não é só meu, o futuro é de vocês, principalmente dos filhos de vocês. Tá bom? Entendido? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Temos as atividades aí na tela para vocês. Questão 1, 2 e 3 da página 116 e 117. Questões 4, 5 e 6 da página 117, 118 e 119. Terminou? Manda uma foto para o professor para a gente marcar. Lembrando, estamos no final do bimestre, últimas atividades, vão mandando para que a gente possa ir depois somando e fazendo as notas de vocês, aí as notas finais do ano, né, para que todo mundo passe contente, feliz e tudo mais. Tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula. Uma boa semana para vocês.